Tem uma skin aqui para ficar bonitinho. Alguém tá tentando entrar, um momentinho. Armlock. Enquanto não destrava aqui o Paint, eu queria falar para vocês que, novamente, os assuntos estão divididos, né? Então, eu vou trabalhar uma parte e o Isaías vai trabalhar outra parte. Então, é muito importante que vocês participem das aulas, porque são coisas diferentes e vocês não podem ficar sem perder o assunto, porque daqui a pouquinho vem o ensino médio, viu? E aí o negócio lá é Tá, diferente. ok. Então, tá, vamos lá, gente. Nós vamos fazer uma revisão dos assuntos, como vocês sabem, e depois vai vir atividade para vocês fazerem. E, originalmente, a minha ideia era fazer uma coisa um pouquinho mais complicada, vamos dizer assim. Mas vamos começar do básico. Olha só, quando a gente, quando vocês começaram a estudar lá, bem jovenzinhos, vocês viram os primeiros números da vida de vocês, né? E aí, gente, a gente aprende a contar desde cedo, fazer soma, subtração, multiplicação e os caramba tudo. E aí a gente vê esses números aqui, né? Zero, opa, deixa eu tirar a lista. A linha, aliás. Zero, um, dois, três, quatro, e vai embora. É isso? Esses números aqui, eles servem para a gente fazer contas, para a gente contar a quantidade de camisas que você tem, a quantidade de sapatos, a quantidade de livros, qualquer coisa. Qualquer quantidade, a gente usa esses números aí. E aí, depois de um tempo, a gente aprende a somá-los, a subtraí-los, e aí a gente só pode subtrair quando um for maior do que o outro. A gente aprende a multiplicar, que vocês devem lembrar que multiplicação é só um monte de soma igual. Por exemplo, 2 vezes 3 é 2 mais 2 mais 2. Aí depois a gente aprende divisão, enfim, tudo isso a gente aprende. E aí um belo dia os professores chegam para vocês e falam que esse conjunto aqui desses números, eles têm um nome. É como se você tivesse uma sacolinha. Vamos imaginar uma sacolinha. Vou colocar aqui. Pronto, esse círculo é a minha sacola. E aí quando você coloca todos esses números, esse conjunto, essa sacola tem um nome. Alguém lembra qual é o nome desse conjunto aí? Vou esperar alguém falar alguma coisa. Conjunto dos números naturais. Números inteiros Isso. naturais. Não, é natural. Calma, calma. Vamos chegar lá ainda. Não, a revisão do sétimo. A revisão do sétimo porque foi do assunto passado. Calma. Então, vamos colocar aqui. Conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. E aí, se vocês lembram bem, esse conjunto ele é representado por um Nzinho. É um N meio diferente, assim, ó. O conjunto dos números naturais. E aí existem subconjuntos. Lembram que eu falei para vocês que quando a gente coloca um asterisco aqui é uma coisa, aí coloca coisas diferentes. Esse asterisco lá serve para você tirar o zero. Então, se você tivesse, por exemplo, o conjunto o n com asterisco em cima, esse zero ia sair. Então, o conjunto seria esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, e assim vai. Sem o zero. Mas deixa o zero aí. Aí quando vocês chegam não é no quinto, é no sexto ano, vocês descobrem que existe um outro conjunto dos números que a gente chama de negativos, não é? Deixa eu colocar aqui. Os números negativos. Negativos. Quais são os números negativos, gente? Menos um, Menos um, menos menos dois, dois, quatro. menos Menos três, três, menos quatro. e vai embora, porque a gente não tem o ano todo para ficar fazendo isso. E aí vocês percebem que esses números negativos, no fim das contas, são uma cópia dos números positivos. Esses aqui são os positivos, tá? A gente chama de positivos. São uma cópia deles com o menos na frente. E eles são números independentes, cada um deles quer dizer uma coisa, enfim, são números mesmo. Aí, gente, quando a gente junta esses números negativos com esses aqui, a gente consegue um outro conjunto. Então, eu vou fazer assim, peraí. Copiar esse aqui. Colocar aqui. Esse aqui também. Pronto, aí coloca todo mundo junto. Aí a gente obtém um outro conjunto. Vou colocar algum círculo aqui. Alguém lembra o nome desse conjunto aí, que a gente junta os inteiros, droga.
A gente usa junto os zeros, positivos e os negativos. Números inteiros. Isso aí. O professor até falou, né? Então vamos lá. Conjunto dos números inteiros. E qual é a letra que representa o conjunto dos números inteiros, gente? O Z. Isso, eu não sei por quê. Na verdade é porque vem de uma palavra inglês. Não, não é inglês, é grega, parece. É um Z, um Z. E aí, gente, essa parte aqui dos conjuntos dos números inteiros gera um outro conhecimento para vocês, né? Vocês aprendem a somar de novo, a subtrair, a multiplicar. Aí faz jogo de sinal, mais com menos, menos com mais, e etc, 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 que eu acho que vocês lembram disso. Essa parte do conjunto dos números inteiros das operações, eu não vou entrar muito aqui agora, porque é a parte do professor Isaías, então vocês vão ver com ele. Isso vocês já não viram. Então, olha só, a gente tem uma relação entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Se vocês prestarem bem atenção, deixa eu colocar de uma outra cor, que é para destacar. Vermelho, pronto. Essa partezinha aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, ela também está bem aqui. Que é infinita, inclusive, se vocês pensarem bem. Então, gente, é como se a gente tivesse um conjunto dentro do outro conjunto. Então, a gente vai construindo. Isso, inclusive, vocês vão fazer por um bom tempo essa construção, tá? Até o ensino médio ainda vai aparecer muito isso. Então, eu vou colocar aqui de verde. A gente tem o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais, que são aqueles que servem para a gente fazer contagem. Depois, a gente tem um outro conjunto, que é maior que ele, que é o conjunto dos números inteiros, que servem para vocês fazerem outras operações, serve para débitos, enfim, muita coisa. Números inteiros, eles estão aí em todo canto. E depois tem um outro conjunto que eu englobo os inteiros, que eu tenho certeza que vocês vão estudar com Isaías também. Alguém lembra qual é o outro conjunto que vem depois? Conjunto dos números racionais? Isso, muito bom. O conjunto dos números racionais, eu vou escrever aqui. E a gente também não vai entrar muito nesse assunto agora. Conjunto dos números racionais. Representado pela letra? R? Não. Não. R é o último, que vocês vão sim. estudar, inclusive, no nono ano. Os racionais é pela letra Q. Por quê? Eu não sei, mas é a letra Q. Esse aí é o conjunto dos números racionais. E aí, esse conjunto dos números racionais, vocês também já estudaram. Tem fração, tem número decimal, que é aqueles números lá com vírgula que a gente estudou ano passado. Um monte de coisa, um monte de coisa. Eu não me lembro muito, não. Pois é. Por enquanto, a gente vai estudar, a gente vai parar aqui, no conjunto dos números racionais, mas ainda tem mais, viu? Mas, por enquanto, vamos parar aqui. Aí, gente, feito isso, já deu para entender que começa com os naturais, depois vai para os inteiros e depois para os racionais. Aí, novamente, vocês precisam lembrar que essa parte dos inteiros e racionais vocês vão ver lá com Isaías. Hoje é só para vocês lembrarem como é que funcionam esses conjuntos aí. Então, dentro dos números racionais, a gente tem esses números aqui que eu vou colocar de marrom. Vai ficar tudo colorido, viu? Os números racionais, alguns exemplos de números racionais aqui, que são os números decimais. Vou colocar aqui embaixo. Vocês escrevem se vocês quiserem. Os números decimais são exemplos de números racionais. Não são os únicos, tá? Existem mais números racionais. E aí eu pergunto para vocês, gente, o que são números decimais? Vamos ver quem lembra. Números com vírgula. Isso. Então, vamos colocar aqui. Números decimais. Números decimais são números que têm vírgula. E aí, gente, vocês podem pensar em qualquer exemplo de números racionais, tá? Pode ser 1,1, pode ser 2,02, pode ser 4,75, que eu estou só aumentando aqui, tá? Pode ser 3,5, conhecido como 3,5, que isso aqui é um número que eu nunca quero ver em nenhuma prova de vocês, tá? Só para deixar bem claro.
Só quero ver esse aqui, ó. 10,0. Só esse que eu quero ver. E aí, gente, você pode ficar pensando assim, esse 10,0 aqui que eu coloquei, ele é esse mesmo número aqui, ó. Aí vocês me respondem, é ou não é? Sim. É. Quando a gente tem esses números aqui que a gente já conhece, os números inteiros, você pode simplesmente colocar uma vírgula nele e depois colocar um zero, que continua o mesmo número. E aí a gente pode pensar também na representação monetária que a gente tem. R$ 1, como é que a gente escreve R$ 1, gente? Não vou colocar o RS, você sabe que tem o R e o S. Mas R$ 1 não é assim, 1,00. Uhum. Então tá aí, um tempão a gente tem esses números decimais na nossa vida. Só que esse R$ 1 aqui é a mesma coisa que o número 1. A diferença é que ele tem vírgula. E aí tem zeros depois, mas continua sendo a mesma coisa. E aí agora uma observação, você pode encher de zero depois aqui, colocar 1.000 zeros e continua o mesmo número, tá? Zeros depois da vírgula não mudam nada. Continua sendo o mesmo número. Então pronto, esses aí são todos os números decimais, que é onde a gente vai focar por enquanto, até a gente fazer mudar de assunto. E aí, gente, com esses números decimais aqui, a gente também tem as questões das operações. A gente faz soma, a gente faz subtração, a gente faz multiplicação e divisão também. Então, vamos lembrar agora como é que a gente faz operações com números decimais. Operações com números decimais. E a primeira delas, adição. Antes da gente começar a parte da adição, eu só queria perguntar uma coisa para vocês. Gente, quando é que a gente usa a operação de adição? É uma pergunta bem besta. Quando é que a gente usa? Somando? Tio, repete a pergunta. Quando, sim, é somando, tá certo. Mas quando é que a gente usa a operação de adição? O que significa a operação de adição? Pronto. Eu acho que alguém falou alguma coisa aqui. Não. E aí, Juntar. gente? Isso. Mas não é bem juntar. Eu entendi o que você quis dizer, mas é quando a gente quer adicionar, né? Por isso que o nome é adição, quando a gente quer adicionar uma coisa a outra. Quando a gente aprende adição lá, quando a gente é bem jovenzinho, como é que os professores explicam? Você tem 2 maçãs e você ganha mais 3. Quantas você vai ficar? Então a gente adiciona uma quantidade na outra, né? Então a gente faz isso. A adição é justamente isso, adicionar. Quando você pega um número e adiciona o outro número. É isso. Então, gente, o sinal da adição, para quem não lembra aí, é o sinal de mais. Quando a gente vê esse mais, a gente está fazendo uma adição. E a gente já sabe fazer adição de números inteiros e números positivos, mas como é que a gente faz de números decimais? Por exemplo, se eu quiser fazer a adição do número 1,1 com o número 5,2. Como é que faz, gente? Alguém lembra? Não quero resultado, eu quero saber como é que faz. Morreram. E aí, gente, falem, parem de ser vergonhosos. 6,3? Olha, disse que eu não queria o resultado. Tá, como é que faz? Mas é isso mesmo, tá certo. Eu vou ajudar vocês. A gente coloca um embaixo do outro. Pronto. Vamos colocar aqui o 5,2 e o 1,1. E depois você coloca mais. A minha pergunta é, está certo? Sim. É? Na verdade, Seria um embaixo do outro até a resposta. Um embaixo do outro. E a resposta. isso Coloca a mesmo. vírgula no final A da gente tem que resposta. alinhar as vírgulas. A parte mais importante é essa. Então, eu vou colocar bem aqui. Que é as vírgulas. Peraí, deixa eu baixar isso aqui. E aí, vocês escrevem aí.
Para adicionar, precisamos alinhar as vírgulas. Essa é a parte mais importante da adição e da subtração, tá? Alinhar as vírgulas. Então, aqui a gente precisa colocar a vírgula do 1,1 embaixo da vírgula do 5,2. Agora é só fazer a soma que você já conhece mesmo. 2 mais 1 dá 3. Começa daqui da direita. Depois 5 mais 1 dá 6. Dá 63, né? Tá certo? Sim. Só precisa da vírgula. Ah, isso mesmo. Aí a gente coloca a vírgula aqui porque a gente precisa que ela fique alinhada justamente por isso, para a gente repetir lá aqui, ó. Então fica 6,3. O resultado de 1,1 mais 5,2 é 6,3. Deixa eu ver mais um aqui. Vou colocar de verde agora. Essa aula vai estar no YouTube, né, professor? Vai sim. Vocês podem assistir tudo de novo depois, se vocês quiserem. O bom. próximo. 5,02 mais 10,253. Pronto. Quanto é que dá isso, gente? Ou melhor, como é que faz? Vamos resolver juntos. Taran, tan, tan, tan. Égua. Égua o quê, Davi? Toda hora é isso. Vamos, gente. Como é que faz? Coloca um embaixo do outro. A gente coloca o maior em cima, tá? E Ok. o 10 obviamente é maior, né? 10, alguma coisa. Eu esqueci de falar disso, mas eu acho que vocês já sabem como a gente compara esses números. Os maiores, obviamente, têm o número antes da vírgula maior. Então, 10, alguma coisa é maior do que 5, alguma coisa. 5,02, a gente alinha as vírgulas. E aí, gente, ficou faltando uma casa aqui. O que, que a gente tem que fazer? Aqui, assim, ó, faltou um número bem aqui. O que, que a gente faz? Isso. Na verdade, não é do lado do 5, não. É 5,020. Isso! A gente coloca um zero, gente. A gente coloca o zero bem aqui. Eu já falei, gente. É meio difícil ficar olhando o chat. Colocou o zero, agora dá para fazer. Vamos lá. 3 mais 0 é 3, né? 3. 5 mais 2 dá 7. 2 mais 0 também dá 2. E a vírgula a gente repete. 0 mais 5 dá 5. E o 1, a mesma coisa que a gente coloca um 0 e faz 1 mais 0. Tá aí o resultado, gente. 5,02 mais 10,253 dá 15,273. É uma joia, mas é um objeto. Um anel é um objeto. Entenderam? Alguma dúvida aí? Não, nenhuma Só dúvida. explique de novo. Só explique de novo como se soma, por favor. Não entendi. Só explique de novo como se soma. Ah, tá. Vou falar de novo. Então, desde o início. Vamos lá. Coloca um embaixo do outro, tá? O 10,253. Ok. Aí coloca o sinal de mais. Se bem que, gente, tanto faz qual você coloca em cima, tá? Porque a gente tá falando de adição. Mas eu vou colocar o 10 em cima porque ele é maior do que eu quero. O de baixo vai ser 5,02. Aí você coloca aqui, tem que alinhar as vírgulas, viu? Não vai colocar em outro canto, não. A vírgula tem que ficar embaixo da outra vírgula e você coloca o 0,2 agora. E aí, gente, como ficaram faltando duas casas, você vem e coloca um 0 nas duas que ficaram faltando. Aqui faltou um 0 e aqui faltou outro 0. E aí, pronto. Passa o risco aí, que vocês já sabem fazer isso. E aí você vai somar agora os números. Normalmente, soma aqui primeiro, ó. Soma aqui. Quanto é que dá 3 mais 0?
3. 3. Aí você coloca aqui. Agora soma aqui, ó. 5 mais 2. 7. Coloca aqui. Agora aqui, ó. 2 mais 0. 2. 2. 2. Aí a vírgula tá aqui, você continua deixando ela aqui. Coloca a vírgula agora. Soma aqui, ó. 0 mais 5. 5. É por isso que vocês precisam deixar tudo alinhado, viu? Porque se vocês não alinharem, o resultado vai dar errado. E agora aqui, Ok. ó. 1 mais 0. 1. 1. Pronto. Tá aí o resultado. 15,273. Novamente. Obrigado. Entendeu? 273. Gente, agora a adição já foi, né? Subtração é a mesma coisa. Mesma coisa. Mas antes da gente ir para a subtração, eu só vou perguntar uma coisa. Vamos ver se todo mundo consegue entender isso, porque eu realmente pulei essa parte de comparação. Mas se vocês entenderem, não tem por que eu voltar. Qual desses dois números aqui é maior, gente? 1,1 ou 1,01? Qual dos dois é maior? 1,01. 1,01? Alguém discorda? Todo mundo concorda? Deixa eu ver o chat. Bora ver se alguém falou alguma coisa. Eu acho que é 101. 1,01 também. Ok. Todo mundo concorda que é 1,01? Concordo. Eu concordo. Não, não é a mesma coisa. Maria Eduarda, eu falei que quando vinha zero depois da vírgula era a mesma coisa, né? Mas, se tiver algum número depois do zero, o negócio muda. Então, esses dois números não são a mesma coisa, tá? Tá. Tudo bem, parece que todo mundo concorda que 1,01 é maior. E aí, agora eu preciso falar para vocês que não é, tá? Ele é menor, na verdade. Por que que é menor, gente? Quando a gente vai comparar dois números racionais, assim, dois números decimais que tem vírgula, a gente vai por parte, tá? A gente quer saber qual é o maior. Então, primeiro a gente olha para o número antes da vírgula. Aqui é o número 1 e aqui é o número 1. É o mesmo número, né? Então não faz diferença nenhuma. Agora a gente vai para os outros números que estão depois da vírgula. Aqui é o número 0 e aqui é o número 1. Já mudou. Qual é o maior, gente? 1 ou 0? 1. Pronto. Se 1 é maior, significa que esse número aqui é maior. Entenderam? É assim que funciona. Agora, comparem esses dois aqui, ó. 5,2 e 5,20. Qual é o maior? Qual é o menor? São iguais? Não. 5,2. São iguais ou não são? É maior ou menor? Pensem aí. Isso, eles são iguais. É o que eu falei ainda agora. Você pode colocar 1000 zeros depois aqui do 2, que vai continuar a mesma coisa. A não ser que você coloque um outro número, que não seja o zero. Mas se você colocar só zeros, é a mesma coisa. Então, olha só, aqui o 1,1 é maior e aqui é igual. Mais uma. Qual é o maior? 10,5 ou 10,2? Qual é o maior? 10,2? 10,5. 10,5, gente. Novamente, vamos lá. Você compara o número antes da vírgula, que a gente chama de parte inteira, tá? A parte inteira é a mesma. Se é a mesma, não vai valer de nada. Você vai para os números depois da vírgula agora. Então, o primeiro número é o 5 e aqui o segundo número é o 2. O 5 é Só maior. quando tá muito óbvio, a gente coloca a resposta errada quando tá muito óbvio. Pois é, eu sei, mas não, confiem em vocês, confiem. O 10,5 é maior, porque, enfim, o 5 é maior. Então, a gente coloca a parte aberta para o número que for maior. Isso aqui não aparece muito no cotidiano de vocês da escola pública, mas, tipo, na escola particular existem notas quebradas, tipo 2,25 e 2,5. Quem foi que tirou a maior nota? A pessoa que tirou 2,25 ou a pessoa que tirou 2,5?
que é também uma nota que eu nunca quero ver na prova de vocês, tá? Só para deixar bem claro. Não, 2,5 2,5. é o 2,5, conhecido como 2,5. Por que que é maior? Vamos lá, antes da vírgula. 2, 2. Não conta, é o mesmo número. Então, apaga e vai para depois da vírgula. Primeira casa aqui é o 5, primeira casa aqui é o 2. Qual é o maior? 2,5. Pronto. Então, esse aqui é maior. A gente coloca a abertura para o lado dele. Entenderam? Então, é assim o processo. Vai olhando casa por casa. Compara uma com a outra. Aqui der o primeiro número maior. Então, esse número vai ser, no total, o maior. Isso aqui agora, gente. 1,1 e 1,10. Qual é o maior? É a mesma coisa. Isso, a mesma coisa. Como o senhor Atenta aí. disse. Como o senhor disse, pode adicionar vários zeros que o resultado vai ser Continua o a mesmo. mesma coisa. Sim, exatamente. Aí, se eu quiser comparar 1,1 com 1,10 mil, qual é o maior? Mesma coisa também. Então, pronto. Agora a gente já fez a comparação também de números racionais. Já fez a adição e já fez a comparação. Agora vamos para subtração. Segunda operação, gente. Subtração. Para fazer a subtração, antes eu quero que vocês me respondam, gente. O que significa subtrair? Vocês nem precisam pensar em Tirar. Isso, muito bom. Subtrair é tirar, é diminuir. Quando alguém pergunta assim, qual é a diferença entre números, a gente também está falando a gente está falando também de subtração, perdão. Por exemplo, a minha irmã tem 10 anos. Eu tenho 12, tá? Tenho 12. Qual é a diferença entre nossas idades? 2 anos. 2. E aí, como é que a gente faz para saber qual é a diferença, gente? Subtrai. Isso. Diferença é subtração. Então, quando você fizer 10, ou melhor, 12 menos 10 dá 2. Essa é a diferença entre as idades. Aí, deixa eu perguntar para alguém aqui. Qualquer pessoa que me vier na cabeça aqui, deixa eu ver. Para Paula, que já está com o telefone, o microfone ligado. Qual é a diferença de idade de você com seu responsável? Sei lá, sua mãe, seu pai, não sei. Pense em alguém aí. Calma aí. Tá bom? 20 anos. 20 anos? Qual é a sua idade? 12 também, igual eu? Tá perguntando pra mim? Sim. Ah, sim. Eu tenho 12. 12. E então o seu responsável tem 32, né? A minha mãe tem 32 anos. É sua mãe. Então pronto. Então, gente, olha só, diferença é isso, né? A gente diminui. 32 menos 12 dá 20. 20, né? Então a diferença de idade é isso. Subtração é isso, é diferença, é diminuir, é tirar. Tirar. Exatamente. Então, olha só, gente, para fazer a subtração de números racionais, decimais, a gente faz a mesma coisa, a gente tem a mesma ideia de tirar um do outro. Qual é a diferença entre tais números? O quanto tal número é maior que tal número? Isso tudo é a mesma coisa que subtrair. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para subtrair o número 5,2 e a gente quer subtrair o 3,1? Como é que faz, gente? Eu falei agora, Paula. Vou, ela tá ocupada, a gente tá estudando. E aí, gente? Como é que faz? Ligou, né? Um embaixo do outro e as linhas vírgulas. Isso mesmo. Um embaixo do outro, eu vou colocar de laranja agora. A gente coloca um embaixo do outro. Aqui é importante que vocês coloquem o maior em cima, tá? Ou melhor, o que vier primeiro você coloca em cima. Que o resultado Menos vai dar 2,1. 3,1, isso mesmo. Aí a gente faz aqui a subtração, ó. 2 menos 1, mesma coisa de agora, só que agora é menos, tá? 2 menos 1 dá 1. A vírgula você repete.
E 5 menos 3 dá 2. O resultado dá 2,1. Mais uma para vocês agora. Vou colocar aqui para o lado. Renato, tô me Quanto é que Renato. dá É. 10,5 menos, deixa eu pensar, 7,8? Façam aí. Mesmo processo, um embaixo do outro, vírgula embaixo de vírgula, completa com zero e etc, etc. Isso mesmo, tá? Isso mesmo, isso mesmo. Mas como é que faz agora, gente? Perdão. Cadê? Deixa eu colocar outra cor agora. Vou colocar roxo, que é a minha cor preferida. Vamos colocar um em cima do outro, né? E o 10,5 vai ficar em cima, porque ele está primeiro aqui na minha conta. Menos 7,8. Tá aí. E aí já começa com um pequeno problema, né, gente? Como é que você vai tirar 8 de 5? E isso acontece também quando vocês estão lá no terceiro, no segundo ano. Como é que faz isso? Como é que você tira 8 de 5? E Passa, aí, empresta o número. isso, a gente empresta um número desse 10 aqui, ó. Isso aqui é um 10. Quando a gente emprestar um número por 5, vamos fazer por parte. Quando a gente emprestar um número, o 5 vai virar um 15. Deixa eu trocar a cor. 5 vai virar 15. E o que era um 10 vai virar 9. 10 vai virar um 9, exatamente. Agora sim dá para fazer a conta. Quanto é 15 menos 8? Isso mesmo, Carlos, empresta. 15 menos 8, gente. Quanto é que dá 15 menos 8? Primeiro que falar. Isso, boa. 7. Dá 7, você abaixa a vírgula, né? Tem que continuar na mesma linha aqui. E agora você faz 9 menos 7. Quanto dá 9 menos 7? Dá 2. Boa, 2,7. Então o resultado aqui é 2,7, como falaram lá no chat. Mais uma para vocês, só para a gente terminar a parte de subtração. Deixa eu pensar. Tá. Agora com um número maiorzinho. 125,32 menos 53,75. Digamos que uma pessoa tinha na conta dela R$ 125,32 e fez uma compra de R$ 53,75. Quanto ficou na conta desta pessoa? Isso mesmo, Melissa, muito bom. Oh, para com isso. Eu tô rindo porque falaram que a Melissa está usando calculadora, tá? Eu achei um absurdo falarem isso dela, coitada. Ah, legal. E aí, gente, quanto sobrou na conta da pessoa?
Ei, Mila, não te estressa, calma. Tio, fala, já vai acabar, é melhor fazer a chamada. Não vou fazer chamada, não. Vocês vão escrever o nome de vocês daqui a pouco. Daqui a pouco aí no chat. Nome e sobrenome turma, tá? Não é agora, daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá. A gente coloca um embaixo do outro e coloca o maior em cima. Maior não, né? O que tiver primeiro, que nesse caso aí é o 125,32. E aí você subtrai e tem que alinhar as vírgulas, não se esqueçam disso. 53,75. Ok. Vamos lá agora. Vai começar o empresta, porque você não tem como subtrair 5 do 2. Então, deixa eu trocar a cor aqui e vou colocar roxo. 2 menos 5 não dá para você fazer. Tem que emprestar aqui do 3. Então, o 3 vai emprestar 1 para cá, para esse 2. O 2 vai se tornar 12. E o 3 vai deixar de ser um 3, vai ser um 2. Agora façam aí, gente. 12 menos 5. Quanto é que dá 12 menos 5? 6? Não. 7. 7. Sabe o que vocês fazem para quando vocês tiverem que fazer esse tipo de conta? Vocês têm que contar quantos números são do 5 para o 12. Aí vai. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 números. Agora já fez aqui o 7, né? 2 menos 7. Novamente, não dá para fazer 2 menos 7. Então, você empresta aqui desse 5, que vai ser um 4. Ele vai emprestar aqui para esse 2, que vai se tornar um 12 agora. 12 menos 7, gente, mesma coisa. Vamos do 7 até o 12, ver quanto é que dá. Cinco. Isso, 5, 7. Aí você começa a contar a partir do 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 5 números. Ok. 4 menos 3, agora não precisa emprestar nada. Ah, coloca vírgula, tá? Coloca vírgula. Isso, 4 menos 3 é 1. E aqui, nem vou emprestar. 2 menos 5 não dá para fazer, mas finge que já é o 12 tudo. 12 menos 5. Quanto é que dá 12 menos 5? Mesma coisa de agora. 7. Isso. Então, a pessoa ficou lá na conta dela com R$ 71,57. Agora, antes da gente passar para a multiplicação, só uma pergunta. Entenderam? Tem alguma dúvida por aí? Não, nenhuma dúvida. Ninguém mesmo? Olha só. Não. Muito aprendizado. Isso mesmo, gente. Muito aprendizado. Daqui para frente só piora. Tá. Deixa eu ver agora. Multiplicação. Vamos para multiplicação. E eu acho que vai acabar aqui mesmo, porque não vai dar tempo de fazer o resto. A gente faz semana que vem. Terceira operação, gente. Multiplicação. E aí, multiplicação. O que significa multiplicação, gente? Quando você está multiplicando dois números, lembra que eu falei lá no início da aula? Se você fizer 2 vezes 4. Vai somar 4 vezes 2. Isso. 2 vezes 4 é a mesma coisa que 2, mais 2, mais 2, mais 2. Ou 4 mais 4. Né? Que 2 vezes 4, 4 vezes 2 é a mesma coisa, isso vocês já sabem. Os dois resultados aqui dá 8. Então, por isso que quando alguém fala assim, quanto é 2 vezes 3? Você já sabe que é 6, porque 3 mais 3 é 6. Quanto é 2 vezes 4? É 8, porque 4 mais 4 é 8. Enfim, isso tudo vocês já sabem. Então, quando a gente vai para a questão dos números racionais, dos números decimais, a ideia é a mesma. Se você tiver que fazer assim, ó, 1,1 vezes 3,
que significa isso? É você fazer o 1,1 somado com ele mesmo 3 vezes. 1,1 mais 1,1 mais 1,1. Que isso a gente acabou de ver como é que faz. Coloca um embaixo do outro, alinha a vírgula e soma todo mundo. E nesse caso aqui vai dar 3,3. Se alguém não concordar, faz o cálculo aí, mas dá isso mesmo. Aí, se você tiver, por exemplo, que fazer 5,2 vezes 2. Não, vezes 4. Como é que faz isso, gente? A gente faz o 5,2 mais 5,2 mais 5,2 E mais 5,2. 5,2. São 4 vezes que ele tem que aparecer aí. E aí, se você fizer essa conta, vai dar 20,8. 20,8. Ok. Agora o processo prático, para você não ter que ficar fazendo um monte de soma, porque nem multiplicação a gente resolve desse jeito, não. Só para vocês verem como é que você resolve com uma multiplicação mesmo. Desse jeito aqui, ó. Quando for um número decimal e um número inteiro. Decimal e um inteiro. O que você tem que fazer? 5,2 vezes 4. Faz 5,2. Não, esquece a vírgula. Faz só 52. 52 vezes 4. E aí aqui você pode fazer do jeito que você já sabe fazer desde muito cedo mesmo. Quanto é, gente? Como é que faz isso? Faz primeiro 4 com 2, né? Quanto é 4 vezes 2? Gente, como assim? Quanto é 4 vezes 2? 8. 8. Agora você faz 4 vezes 5. Quanto é que dá 4 vezes 5? 20. 20. Então, já acabou? Não, porque agora o que você tem que fazer? Tem que contar quantos números depois da vírgula tinha aqui, ó. Nesse caso, tinha só 1. Então, aqui no resultado vai ter que ter só 1 também. Por isso que a vírgula fica bem aqui, ó. 20,8. Próximo. Só que agora vamos ver como é que a gente multiplica dois números decimais. 2, 3, 4, tanto faz. 2,7 vezes 3,2. Aí já é outra história, porque não dá pra gente fazer por soma. Né? Não tem como você ter uma quantidade de 3,2, não tem como. Mas, o que você tem que fazer, gente? O processo é o mesmo. Você coloca um embaixo do outro, tanto faz que você coloca em cima. Eu vou colocar o 27 porque eu quero. E embaixo o 32. Aí você fala, professor, não é 27, não é 32, é 2,7, 3,2. Ok, mas eu vou tratá-los assim, sem vírgula, tá? Façam a multiplicação sem vírgula. Finjam que não existe vírgula nenhuma. E agora vamos fazer a multiplicação como a gente sabe fazer já. Agora, quando a gente começa pelo 2, lembre, começa pelo número de baixo e multiplica todo mundo de 5. Faz 2 vezes 7, né? Quanto é 2 vezes 7, gente? Isso, 14. Coloca o 14 aqui ou não? Coloca assim? Hã? Coloca ou não coloca? Não. Não. Quem tem que fazer, Carlos? Quem tem que fazer, povo? Isso, um vai para cima. Vocês estão dormindo aí, um vai para cima. Então, coloca um para cá, ó. Agora você vai fazer o 2 com o 2. Quanto é 2 vezes 2, gente? 4. Com um que foi? Soma com um Cinco. que foi? Isso, sim. Pronto, 54. Agora a gente apaga isso aqui para não ficar poluído. Deixa eu apagar. Tararam, tararam, tararam. Já fizemos a conta com o 2, agora a gente vai fazer com o 3. O 3 vai multiplicar todo mundo lá de cima. Primeiro 3 vezes 7. Quanto é que dá 3 vezes 7? 21. 21. E você coloca o 21 assim, embaixo do 54, sim ou não? Não. Não, tem que fazer o quê, gente? Olha esse assunto, ó. Cadê? Elevar. É isso, a gente tem que colocar. Primeiro que um não fica nem aqui. Quando você passa para o outro número aqui, ó, o 3 no caso, o resultado vai ter que começar daqui. Como era 21, o 1 fica aqui e o 2 vai para cima. Vai fazendo uma escadinha aqui, assim, ó. Faz uma escadinha.
Tá, deu 21, né? O 1 ficou aqui, o 2 foi para cima. Agora você faz 3 vezes 2. Quanto é 3 vezes 2, gente? 6, isso mesmo. Somando com 2 que foi lá em cima, fica quanto? 8. 8. Isso aí, muito bom, gente. Cadê o Frank? Frank tá quieto, né? Ok, agora você já colocou aqui 54 a 81. Passa aqui um outro traço. Aqui agora a conta vai ser de mais. E um dia, quando a gente estiver em aula presencial, eu explico para vocês por que vira uma conta de mais aqui embaixo. Por enquanto, a gente faz o básico do básico. E aí, onde tiver faltando número, a gente coloca 0. Agora faz a soma. 4 mais 0 dá 4. 4. E 5 mais 1 dá 6. 6. E 0 mais 8 dá 8. 8. Então, o resultado, entre aspas, dá 864. Mas não acaba aí, porque você tem que ver as casas aqui, ó. Aqui tem uma, depois da vírgula, tá? As casas decimais. Tá? Uma, e aqui tem outra. Portanto, nós temos duas casas decimais. E o meu resultado também vai ter que ter duas casas decimais. O que significa que a minha vírgula precisa estar bem aqui, ó. Entre o 8 e o 6, para que eu tenha duas casas decimais. Então, 2,7 vezes 3,2 dá 8,64. E aí você pode fazer na calculadora que dá certinho isso. Deu para entender, gente? Tem alguma dúvida aí? Oi? Sim ou não? Não. Beleza. O professor Robson não vai dar aula? Ele falou lá no grupo isso? Deixa eu ver aqui, gente. Você falou lá no grupo. Ah, então a gente vai ficar aqui até meio-dia. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Próxima. Ok. Semana que vem ainda vai ter revisão. O meu assunto não acabou ainda. Tá, gente. Novamente, alguma dúvida? Não, sim, não, não, sim, sim. Ok. Não. Não. Agora, deixa eu ver um outro aqui agora para vocês. Exercício, exercício. Mesma coisa, viu, gente? Um embaixo do outro, finge que não tem vírgula, no final coloca vírgula. 5,3 vezes 8,02. Façam aí. Ok. E aí, se vocês façam um processo como tá aí, quando vocês terminarem, vocês podem usar a calculadora para verificar se tá certo, tá? Para verificar. Tem gente entrando ainda agora, não sei. Estou por fora. Mas eu acho que não, senão estaria aparecendo aqui. Oi, tudo bom?
Tio, a chamada. Calma. Deixa eu terminar esse exemplo. Nem vai ter aula de educação física. Vai não, ele não vai dar aula, tá doente. Pois é, não vai ter aula. E aí, terminaram? Novamente, gente, as nossas aulas vão ser assim agora, tá? Todo mundo participando no Google Meet, elas vão ser gravadas, vocês podem reassistir depois no YouTube. E quem não participar pode assistir também depois. Só que Qual o nome do seu canal, tio? eu não sei, eu acho que é o meu nome, André Brito, eu acho que é. Eu acho melhor vocês participarem desse jeito, porque vocês podem tirar a dúvida de vocês aqui agora. Se vocês forem. Fora que tem a frequência também agora, né? Mas se vocês deixarem para ficar só assistindo o vídeo, vocês podem ter uma dúvida que não vai ser respondida, porque talvez ninguém pergunte. Então, é assim que vai ser agora. Professor, Pode falar. eu acho que eu não entendi muito esse negócio da divisão, não. Ou da multiplicação, quer dizer, desculpa. O que faltou para você entender? O que você não entendeu? Eu acho que não entendi foi tudo da multiplicação. Infelizmente, nosso tempo tá acabando, mas aí depois tu assiste de novo o vídeo, tá? Aí Ok. coloca lá e tenta de novo. Mas vamos lá, gente. O que tem que fazer? Colocar um embaixo do outro. E o meu conselho particular de professor é colocar o que for maior em cima. Então, aqui nós temos os números 53 e 802. Finge que não tem vírgula nenhuma. Vamos colocar o 802 em cima. 802. E aí a gente coloca o 53 embaixo. E aí, gente, eu preciso que vocês lembrem que esse processo aqui de multiplicação não é um assunto do 8º ano, tá? Isso é coisa de bem cedo, bem cedo mesmo. A gente só aprende aqui que para multiplicar esses dois números você tem que fingir que não tem vírgula. É isso. Mas esse negócio de multiplicação aqui, ó, tempão já. Então tá, vamos lá. 802 vezes 53. Por parte. Primeiro, como é o processo de multiplicação? Primeiro, esse número aqui, ele tem que multiplicar todo mundo aqui de cima, 802. Então, vamos fazer. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 0 dá 0 mesmo, né? Zero. E Zero. 3 vezes 8. Não sei, eu nem sabia que você tinha saído, mas... 3 vezes 8, gente. Novamente, vocês assistem o vídeo depois, tá? Mas a frequência vai ser feita só aqui na reunião. Então, e lembrando que frequência 24. também tá contando, tá? 24. Quem não participou é salvo. 24, isso mesmo. Acabamos, já pegamos o 3, já multiplicamos com todo mundo aqui de cima. O que a gente tem que fazer agora? O 5. Pega o 5 e multiplica também com todo mundo aqui de cima. Só que os números que você colocar, eles precisam começar nesta linha aqui do 5, ó. Tem que começar aqui. Ou seja, bem aqui vai ficar um número vazio, que a gente vai colocar um 0. Mas vamos por parte. 5 vezes 2, quanto é 5 vezes 2, gente? 10. Isso, 10. Então, o que você tem que fazer, ó? 10, esse aqui é o número 10. Você coloca o 0, que é esse aqui, na casa das unidades. Coloca aqui o 0, ó. Embaixo do 5, lembra que eu falei que tem que ter uma linha aqui, ó? Então, pronto, fica embaixo do 5. E o número 1, ele sobe, vai ficar bem aqui, ó. 1. Deixa eu apagar isso aqui, só para vocês entenderem melhor. Agora, nós vamos fazer... Já fizemos o 5 com 2, né? Agora tem que fazer o 5 com 0. Pergunta difícil, gente. Quanto é 5 vezes 0? Quem falar 5 leva cascudo. 0. Isso, 5 vezes 0 dá 0. Somando com 1 que foi lá para cima da agora, do 10, dá quanto? Gente, quanto é 0 mais 1?
E vocês estão com fome, é? Gente, ah, tá. 0 mais 1 dá 1. Coloco 1 aqui, o resultado aqui, ó. 1. Tem que ir construindo o número para cá, para a direita. Agora a gente vai fazer 5 vezes 8. Quanto é 5 vezes 8, gente? 40. Isso mesmo. Aí você coloca 40 já aqui não precisa, o 4 não precisa mais subir, porque não tem mais nenhum número lá, já multiplicou todo mundo. Agora, novamente, depois que você multiplicou 3 com todo mundo, 5 com todo mundo, aqui embaixo se torna uma soma. E outra vez, um dia eu explico para vocês por que se torna uma soma. E aí, tem casas aqui que não tem números, ó. Aí você coloca um 0 e coloca um 0. Pronto, e agora você soma normalmente. Vamos lá. Aqui, ó, 6 mais 0 dá 6. 6. Pergunta difícil, 0 mais 0. 0. 0. É, né? 4 mais 1. 5. 5. Boa. 2 mais 0. 2. 2. 0 mais 4. 4. 4. Isso mesmo. Pronto. Só que o resultado ainda não é esse. A gente precisa agora olhar as casas decimais. Vamos contar. Aqui tem uma. Aqui tem uma, 2. No total tem quantas? 3. 3. Então a gente precisa que esse meu resultado também fique com 3 casas decimais. Onde é que a vírgula tem que ficar, gente? No 0, 5. Não. Tem que ficar 3 números depois da vírgula. Deixa eu ver o chat. 4 no 2. Não, entre o 2 e o 5. Isso mesmo, Karina, muito bom. Bem aqui, ó. Entre o 2 e o 5. E aí ficam 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. O resultado de 5,2 vezes 8... Aliás, desculpa. 5,3 vezes 8,02 é 42,506. Aí vocês podem fazer na calculadora que dá certinho isso. Bom, gente, o nosso assunto já... Não acabou o assunto, mas o nosso tempo acabou. Coloquem lá no chat o nome, sobrenome e a turma de vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação. A aula acabando.